Não vamos permitir que haja balbúrdia na cidade. Essas pessoas devem sair. Balbúrdia! Novela Rico e Lázaro. Resumo completo do capítulo de quarta-feira, 23 de abril. Calma, Nebuzaradã. Por favor. O que tem em mente? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva para não perder os próximos resumos da novela. Alguém que, embora não use armas, tem mais poder que seu irmão Abiel. Daniel fala que Jeremias estava certo o tempo todo e o povo de Israel pagou o preço por não dar ouvidos. Evil diz que é impressionante as coisas terem sido escritas antes dos escravos de Judá serem trazidos. Daniel fala que contou tudo isso para que Evil saiba que antes de tudo eles são leais a Deus e diz que suas ordens são para que eles fiquem em paz na Babilônia. Evil diz que confia em Daniel. Nabonido fala que os hebreus são muito poderosos e cita os profetas que conhecem o futuro e os condenados que saem inteiros da fornalha. E ainda tem o sonho do rei revelado por Daniel. Daniel fala que foi Deus que revelou, Sadraque diz que foi Deus que os livraram das chamas. Abednego diz que eles não têm poder algum e o poder é de Deus. Daniel fala que mesmo aceitando o cativeiro sabe que Deus espera que eles lutem pelo direito mínimo dos escravos. Nabonido fala que Daniel tem seu apoio, mas não pode garantir que vai conseguir convencer sua esposa. Evil diz que os sábios também podem contar com ele para o que precisarem. Daniel fala que agora ele precisa de argumentação, números e estatísticas para convencer o rei. Mesaque fala que achou que Daniel fosse sossegar depois de casado. O governador responde que na verdade foi Lia que lembrou dessa causa. Afinal ela e Naomi sofreram na escravidão. Enquanto isso, Edissa sem jeito continua esfregando as costas do rei. Amites chega a ver a cena e ordena que Edissa se retire. Nabuco pergunta se a rainha está de mau humor. Amites responde com outra pergunta e questiona se ele está se sentindo melhor depois da noite agitada. Nabuco fala que a noite foi divertida e nunca riu tanto. Amites fala que achou que o rei tinha mandado executar o servo porque ele não foi capaz de diverti-lo. Já sem paciência, Nabuco fala que o inútil cansou da mesma forma que Amites está alcançando com essa conversa. E a chama para tomar banho com ele. Amites fala que já se banhou, mas pode esfregá-lo e diz que espera que o marido não tenha se interessado por Edissa. Nabuco pergunta se ela está com ciúmes. A rainha diz que não e quer apenas lembrar que Edissa é serva da rainha de Judá e apaixonada por Joaquim. E não é bom criar problemas com os nobres cativos. Nabuco manda Amites parar e fala que se ela está ali para azucrinar pode parar. Em seguida, Beroso encontra Isaac, pai de Malca, e fica sabendo que estão recolhendo os miseráveis da cidade. Isaac conta que Joana está ajudando viúvas e enjeitados. Beroso fala que sabe quem é a maldita e precisa dar um jeito de extirpar esse veneno da cidade. Isaac fala que se a notícia se espalhar, toda a escória de todos os cantos virá para a Babilônia. Eles conversam sobre Isaac. Isaac diz que percebeu que Isaac ficou interessado na filha. Isaac encontra Joana, Dana e Rebeca e entrega as lãs que prometeu. Ele fica sabendo que Malca doou os teares. Enquanto isso, Beroso pede para Nebuzaradã e Rabissares irem atrás de Joana para impedir que ela ajude os miseráveis. Beroso pergunta se tem algum problema deles fazerem isso por ser Joana. Rabissares diz que Joana não é mais noiva de Isaac. Ilana acolhe um grupo de pessoas miseráveis em sua casa e diz que fome eles não passarão, e quem desejar poderá aprender um ofício e sustentar os filhos dignamente. Darice conta para Samu Hamat que pensou em acabar com a vida da princesa Shamirã, mas não teve coragem. A bruxa fala que foram os deuses que impediram a serva de cometer uma insanidade. A diz que a serva ia incriminar pela morte da esposa do príncipe herdeiro, e todos iam desconfiar que ela era a mandante. E chama a serva de estúpida e diz que está farta. E diz que há uma outra maneira de recompensar pelos deslizes e pergunta o que Darice acha de se casar. Enquanto cuida dos pobres e necessitados em sua casa, Ilana escuta batidas na porta. Ela se assusta ao se deparar com Nebuzaradã e Rabissares e alguns oficiais. Ilana pergunta o que significa isso. Nebuzaradã diz que não vai permitir balbúrdia na cidade e diz que as pessoas devem sair. Revoltada, Joana pergunta que balbúrdia, já Rebeca fala que elas estão ajudando pessoas abandonadas e carentes. Dana diz que elas estão ensinando eles a viverem dignamente. Zaque fala que são mulheres e crianças e não representam perigo. Nebuzaradã fala que é melhor Zaque não se meter. Ilana pergunta como Rabissares tem coragem de fazer isso. O falso responde que apenas está cumprindo ordens. Nebuzaradã diz que em consideração a Zaque não vai quebrar os teares, porém as pessoas devem sair do reino e levar a miséria para longe. Joana se revolta e fala que isso é um absurdo. Enquanto isso, Lia e Naomi falam bem dos maridos e de como estão felizes.
Lia fala que agora elas precisam se acostumar à vida no palácio e suas atribulações. E conta que o rei resolveu matar um simples servo por diversão. Lia diz à prima que elas se casaram com homens de muitas responsabilidades que precisam de companheiras fortes que digam o que eles precisam ouvir e apoiem suas iniciativas. Enquanto isso, Nitocris fala que sua mãe não podia ter tirado sua razão na frente das cativas. Nabonido chega e conta que Daniel está incomodado com as condições de trabalho dos escravos. E fala que ficou impressionado com as profecias dos profetas. Nitocris proíbe o marido de apoiar qualquer ideia dos hebreus. Nabonido fala que são propostas de avanço para o reino. Nitocris fala que eles não podem dar força às propostas de Daniel, senão daqui a pouco ele vai dominar todo o reino. Tamir e Samir reclamam com Helga porque Zelfa quebrou todos os ídolos. Talita e Samira costuram roupas para o enxoval dos bebês. Samu Hamat propõe que Darice se case com Zabaia. Darice dá sua palavra que vai conseguir acabar com o bebê de Shamiran dessa vez. A bruxa fala que a segurança em torno de Shamiran foi reforçada e não pode correr o risco de se expor, e pede para Darice parar de reclamar, agradecer e ficar feliz. Nitocris chega nesse momento e fala que elas precisam conversar. Enquanto isso, Shamiran diz a Raquel que está muito insegura e temerosa. Raquel fala que a princesa precisa sair do quarto, tomar banho de sol e caminhar e vai fazer companhia para Shamiran. Zack diz à família de Joana que conseguiu comprar alguns sacos de grãos e colocou na carroça. Ilana fala que foi muito generoso. Joana fala que Nebuzaradan não podia ter feito isso. Revoltada, Joana diz que vai falar com o governador. Enquanto Nitocris fica sabendo que Darice derrubou a infusão que ia matar o bebê de Shamiran, e diz que precisa saber quando Samu vai fazer o filho de Ivo perecer. A bruxa diz que o problema é que Shamiran está em alerta agora e ficou difícil atingi-la. E sugere que elas devem esperar um pouco e mesmo que a criança nasça levará alguns anos para assumir o trono e nesse tempo acidentes acontecem. Nitocris fala que a morte do herdeiro do trono será investigada, mas a morte no ventre não deixa pistas. Samu fala que vai tentar algo mais drástico. Nitocris pergunta o que? A bruxa fala que feitiço e maldição e diz que vai clamar pelo ódio dos deuses. Nitocris pergunta o que a bruxa vai precisar, e Samu responde que um objeto pessoal de Shamiran e uma mecha de cabelo. Nitocris diz que vai providenciar, mas deseja garantias de que a criança não verá o sol. Está bem, farei o que me pede. Mas tem que me dar a garantia que essa criança não verá a luz jamais.